Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a vida do Emmanuel como senador Publio Lentulus. Nós estamos na segunda parte do livro, quase no final. Aqui nós já estamos no 7º capítulo, que é Teias do Infortúnio. Essa vai ser a quarta parte, o quarto vídeo com esse 7º capítulo, que é um capítulo bem denso, onde nós vimos então no vídeo anterior a morte do Agripa, o irmão do Plínio, tudo armado pelo Saul. Quem é o Saul? Filho do André de Horas, aquele jovem que foi condenado assim impiedosamente ali quando o senador chegou na Palestina. Ele foi trazido como sendo a pessoa que tinha atirado um pedregulho que atingiu o rosto de Lívia, de leve, assim, só arranhou. Porém, o senador, implacavelmente, como ele se lembrava do conselho que recebeu do amigo Flamínio, que ele deveria ser implacável, ser impiedoso, ele o condenou às galeras, que era com uma pena de morte mesmo, e para ser escravo eternamente. E agora o Saul, então interessado na Flávia, que é a mulher do Plínio, ele então armou todo um plano para poder então matar o Agripa, que também gostava da Flávia, porém não estava tendo nenhum caso com ela, como o Saul fez o Plínio acreditar. Então ele envenenou o Plínio, fez com que ele voltasse à noite, encontrasse os dois ali no quarto, apenas conversando, e se escondeu no quarto do Agripa e acabou matando o Agripa. E agora o senador não sabe como fazer, porque só pode ser os dois, o Plínio ou o Saul. Porém, a Ana então o aconselhou, falou das palavras de Jesus Cristo sobre perdão, e o senador até chorou na frente da Ana. Ela viu uma pessoa diferente ali. O senador está se dobrando à professora Dor, que foi a que ele escolheu para estar aprendendo, para estar crescendo. E aí então, vamos ver, terminou quando o Saul, então acuado ali, porque ele está vendo que o senador vai descobrir, ele sabe que o senador é bastante perspicaz, que ele vai descobrir que foi ele que matou a Agripa. Ele vai então em busca do Araxes, porque para ver se o Araxes faz alguma coisa para que ele possa sair ileso disso que ele causou. Porém, o Araxes o acusa, diz a ele que ele está... Que o problema dele não é a mesma coisa que ele queria, que ele quer conquistar a Flávia, porém que ele é A verdade, meu amigo, disse o mago, é que se estás tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinaste friamente um benfeitor e um amigo, e a consciência do celerado teme a implacável ação da justiça. Então o Araxes ali mostrando que ele sabe. Ele está a serviço das trevas, mas os dons mediúnicos dele são bem desenvolvidos, ele sabe, ele é bem informado, e aí o Saul fica totalmente revoltado e ameaça a vida do Araxes, diz a ele, já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos, a tranquilidade alheia deves também desaparecer. E foi dessa forma que se concluiu o vídeo anterior, e agora então vamos ver como é que vai continuar essa história. Se o Araxes vai realmente ser pego assim, se o Saul vai conseguir, então, tá matando o Araxes, já que ele já matou um, quem começa, não é? Então, ou se o Araxes saiu por cima, se o Araxes, que é também muito mais capcioso do que o Saul acredita, eu penso. E aí então vamos continuar, mas eu peço que Jesus Cristo então possa nos abençoar, a mim que estou lendo, a você que está assistindo, que essa abnegação de Emmanuel de abrir a vida dele desse jeito, a intimidade dele, mostrando todos os podres dele pra gente, só para nos ajudar. Olha, eu fui ali e caí ali naquele buraco, não vai por ali. Aí, só para nos ajudar, ele disse que era para servir como roteiro mesmo para a gente. Então, eu peço que Jesus Cristo possa me ajudar a realmente fazer a leitura melhor possível e que possa permitir que Chico Xavier e Emmanuel, se possível, me inspirem nos comentários também, para que eles tragam mais compreensão.
para que esse livro sirva realmente como roteiro nessa minha interpretação, nessa minha leitura. E se os comentários não forem para acrescentar, que eu não os faça. Então, amém, e eu peço a vocês para a gente continuar então, tá bom? Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance e movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando: Ora, ora, se falei a verdade foi somente para poder desavaliar os meus poderes espirituais, porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã. Com ele sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará então a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Sabia, eu não lembro, eu já li esse livro faz bastante tempo, confesso para vocês, não lembro o restante da história, mas aqui me parece que a argúcia, como o Emmanuel está dizendo, que o Araxes vai dar a volta no Saul aqui plenamente, porque ele não tem talismã nenhum, ele disse no início. E se o Saul fosse esperto, ele ia entender isso, que foi só para salvar a vida que ele está falando isso. Ele disse que Plínio e Flávia tinham um caminho comum a fazer, que ele não deveria se intrometer, porque ele disse que no passado ele já fez a Flávia perder a encarnação dela também, e então ele não tem amuleto nenhum para fazer com que o jogo, nesse caso, vire para o Saul. Então ele só está aqui ganhando tempo, porque aqui eu acredito que quem vai então sair por cima vai ser o Araxes, vamos ver. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, ele caiu então, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. E a palestra em boa forma quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia, ao que Araxes respondeu pressuroso. E olha, gente, que a pessoa quando está realmente a serviço das trevas, quando está totalmente do lado da sombra, ela fica até ingênua, né? Porque olha, o Saul caindo direitinho, como um patinho, né? Ele é capaz de matar e tudo, mas ele não é tão perspicaz como o Araxes. O vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro mágico que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Uau! Se o Saul vai cair nessa, porque a gente já viu ali no passado que a cicuta corre solta ali na própria corte do Nero, tem aquela que é preparadora oficial de veneno, e a gente viu que todo mundo tem um veneninho ali na gaveta. Imagina se o Araxes não tem, né? Se ele vai tomar alguma coisa que realmente ele vai estar dando prova de muita ingenuidade, não é? Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio, nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum larga túnica igual à dele e, depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo.
vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. É aquela coisa, né, gente? A gente, quando vai lidar com cobra, a gente tem que estar bem. Se a gente for ali ingenuamente achando que aí a gente pode cair, não é? Olha que incrível aqui. Olha quanto ensinamento, não é, gente? E aquela coisa também, aquela frase que eu ouvi do professor Hélio Couto, quando a gente está andando na contramão, inevitavelmente vai ter um dia que a gente vai dar de frente com uma carreta, tem que ser com uma coisa bem maior, porque o outro que está vindo de lá talvez não esteja nessa vibração para entrar também e perder a vida também. Então, a gente vai dar de frente com uma carreta, o que está acontecendo aqui com Saul. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos gestos exóticos que eram bem as expressões pitorescas e sinistras de extravagante magia de morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para externar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não o conseguiu, e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se lugubremente, como enevoados por sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino, defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. Deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo da mesa ampla, compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo. Que momento, né, gente? Que momento, se desse tempo agora para entender tudo que ele fez, voltar atrás, mas infelizmente agora só da próxima vez, né? E ele como é que volta? Porque aqui a gente que acredita que entende reencarnação, como é que a gente volta? A gente volta através do ventre de uma mulher, a gente volta como um bebezinho lindo, risonho, rosado. Araxes fechou tranquilamente o quarto como se nada houvesse acontecido e voltou à loja, atendendo solícito a clientela numerosa, sem quebra de habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do Fórum, entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando então despejou a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. Gente do céu, e ele conseguia dormir depois de tudo isso. De manhã, o cadáver de Saul foi facilmente identificado e quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha, aturdido com o entrosamento do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei das compensações, no caminho infinito dos destinos. E parece que sim, não é? O princípio da causa e efeito na lei como que diz? A lei da atração, aqui na lei da compensação, a lei da atração que traz a compensação.
Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, perdia-se num abismo de conjecturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e as elevadas lições de Ana, calcadas no Evangelho. Procurava com a maior boa vontade resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento e, dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltassem a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Bravo para o senador, porque é aquela coisa da frase de Emmanuel: nesse mundo de injustiças não há injustiçados. Eu acredito que há sempre, a gente vê duas pessoas assim, o Araxes e o Saul, por exemplo, um plantando e outro colhendo. Nesse momento Saul estava colhendo, porém não é porque ele fez e ele colheu que o senador deve dizer: ah, bem feito, é isso mesmo, deixa que ele seja jogado ali numa vala comum mesmo. Não. O papel do senador é o perdão e a compaixão. E aí o que a gente faz com compaixão para um corpo que está morto ali, que a pessoa não pode mais sair com ele dali? A gente dá o respeito e a decência para a cerimônia fúnebre. Bravo para o senador. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto, mas cooperando nas exéquias, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando ao mesmo tempo a memória de Flamínio. Localizando-se com a nova companheira em Avênio, Plínio Severo soube, por intermédio dos amigos, da tragédia que se desenrolara em Roma na noite da ausência dele, sendo igualmente cientificado das dúvidas penosas que paravam a respeito dele. Profundamente tocado nas fibras emotivas dele, lembrando-se do irmão que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar de maneira a esclarecer convenientemente o assunto, vingando-lhe a morte. Todavia, amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como pai, além da suspeita que lhe causava a notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensiva através de Avênio, Massília, Arelate, Antípolis e Nice, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Então, tem aqueles que estão como o senador, a ficha caindo, e aqueles como Plínio que ainda estão ali na ilusão de achar que dá para empurrar com a barriga aquilo que a nossa, como que fala, a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento moral, o nosso crescimento. Aquilo é a única coisa que a gente veio fazer aqui. Então, ao invés dele voltar como a consciência dele diz, porque a gente viu que a consciência pode estar ali afastada, mas até o próprio Saul, a consciência dele estava dizendo a ele que ele tinha feito alguma coisa que não era tão interessante assim, quando ele pensou ali que ele tinha matado aquele amigo, quase irmão dele, filho do benfeitor dele, que deu a liberdade para ele, que ele deveria ainda ser um escravo. E aí aqui o Plínio também tem esse toque da consciência, que ele deveria voltar e esclarecer pelo irmão e tudo, mas ele teve medo do julgamento e era melhor ficar ali, né? Olha, fazendo aquele como que fala? Aquele tour ali com a amante número 1 dele, e aí deixando as responsabilidades para mais tarde. E aí eu acredito que vai ficando cada vez mais pesado. Junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável por 3 longos anos. Gente, ele que disse que ia sair a serviço, que serviço difícil, se bem que tá certo, naquela época talvez pudesse ser, né? Pelas distâncias e hoje não era o transporte eram as bigas e não
como que diz, os aviões a jato, mas eu me lembro agora do comentário do professor Lucelena sobre que ela disse que é da pessoa que criou a nova Acrópole, eu não sei, eu não lembro o nome dele agora, que disse que o meio de transporte mudou realmente muito, evoluiu demais, de bigas para avião a jatos, mas a pessoa, o ser humano que estava ali na biga e o que está usando o avião a jato, infelizmente não evoluiu tanto quanto. Eu concordo com ele. E aí, então, ele está aqui há 3 longos anos, quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrônios, chegado a Massília com as ruidosas alegrias da capital do Império. Uau! Por essa ele não esperava. Ele ali então, que deixou a mulher de lado e tá ali, trouxe, já que não dá mesmo, resolveu realmente, a Aurélia queria tanto tempo fazer essa viagem, então ele, nem ali, quando soube que o irmão foi assassinado, ele tinha certeza que não era ele, ao invés de cumprir, olha aí, olha a lei como a lei da causa e efeito ali fazendo efeito. Nesse sentido da compensação aqui, aí olha que é aquela coisa, a gente quando está dormindo no ninho de cobras, pode um dia acordar picado também, né? Porque olha aí, ele encontra então a amante dele nos braços de outro. Nesse dia amargurado da existência dele, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. No instante, porém, da desforra dele, considerou intimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites da vida dele, supondo ainda que deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades seria a melhor vindita do coração traído e desventurado dele. Ainda bem que ele teve um pouco de lucidez aqui, né? Porque eu acredito que matá-la seria interrompê-la e impedir que ela acrescentasse mais ainda na taça de fel que ela tá preparando para ela própria tomar, não é? Abandonou então para sempre aquela mísera criatura que foi eliminada mais tarde, em Âncio, pelo punhal implacável de Sérgio, que lhe não tolerou a infidelidade e a pervicácia no crime. Então, tá vendo? Aquela coisa de fazer da vingança. Por que a gente precisa estar com tanta raiva e querer se vingar? Se as leis da vida estão aí para isso, se a justiça divina está aí, não é? Quem está na contramão vai bater de frente com alguma coisa, com certeza. Sentindo-se só, Plínio Severus considerou amarguradamente os erros clamorosos da vida dele. Reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano onde tantas vezes brilhara na mocidade em aventuras pródigas e felizes. Debalde lhe enviara o senador apelos afetuosos. Chamado a brios pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação nas cidades das Gálias, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude pelo reerguimento do nome dele diante dos parentes e amigos mais íntimos. E olha aqui que bom! A ficha caindo para ele também. É óbvio que precisou ficar pobre, precisou ser traído da forma como ele fez, precisou passar por tudo isso, precisou aprender pela dor para aí a ficha cair. Aí então agora ele vai voltar, ele não se sente confortado, envoltado do jeito que ele está, então ele vai ali para as Gálias, onde ele vai trabalhar longos anos, trabalho silencioso e rude para se reerguer. Já entrado na idade madura das profundas reflexões, grande lhe foi o esforço de reabilitação distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu decididamente dentro da rígida estrutura espiritual dele aos golpes aspérrimos do destino. Fazendo da luta de cada dia o melhor caminho de esclarecimento, viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade.
Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente, com o abandono definitivo do marido, Flávia Lentulha tinha a saúde abalada para sempre. Na epiderme, os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas, mas a luz dos olhos dela fora aniquilada para todo sempre. Meu Deus! Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios. Entre os esforços de carinhosa assistência à filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção, os dias dele decorreram cheios de lutas acerbas, mas silenciosas e tristes, como sempre. No espírito dele havia agora as melhores e mais sinceras disposições para aprender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo. E foi assim que o coração dele penetrou o crepúsculo da velhice, como se as sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No seu íntimo permanecia uma serenidade imperturbável, mas na vida do homem corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do tempo dele. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, mas no poder supremo do império estava um tirano que precisava cair em benefício das construções do direito e da família. E por isso, junto de numerosos companheiros, entregou-se ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado. Caius Pisão, Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mais exaltadas no patriotismo e amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do scelerado que cingia a coroa. Mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos de ideal que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento de tirano, aguardando as claridades do futuro surgidas com o efêmero reinado de Sérgio Sulpício Galba, que, no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império se não houvesse sido imperador. Então aqui a gente vendo que o senador, apesar de estar passando por todas essas intempéries que ele está passando na vida dele, porque ele mesmo escolheu dessa forma, ele escolheu aprender dessa forma, a gente vê então que ele, apesar dessas desilusões penosas e amargas do destino, agora sem a mulher, sem o filho que ele nem fala mais, nem conta mais, vendo o filho do amigo assassinado dessa forma, tudo isso que aconteceu, o outro perdido, a filha cega, e ele então, ele podia dizer, não, ele podia jogar a toalha também, né, dizer, a vida só não me manda coisas ruins, mas ele já está apegado ali ao que Ana está ensinando a ele, já passa ali o tempo ajoelhado diante da cruz de Simeão e vai fazer, então, olha como ele vai ser importante aqui, porque a gente sabe, Emmanuel deu uma pincelada ali do que foi o reinado de Nero, Domício Nero, e a gente sabe pela história também. E então aqui ele vai trabalhar então para que seja feita justiça, para que esse tirano caia, então, em benefício da construção do direito e da família. Então, o senador Públio Lentulus aqui mostrando também que ele veio, ele está despertando e está fazendo o que ele pode fazer, está passando das trevas para a luz, graças a Deus, né? Então, gente, vamos terminando aqui esse 7º capítulo, e o próximo será o 8º capítulo, que é na destruição de Jerusalém.
tá? Eu espero contar com vocês para a gente continuar essa saga de Emmanuel, essa história verídica do próprio Emmanuel como senador Públio Lentulus, que ele traz para nos ensinar, para nos ajudar como roteiro, para que nós sejamos sábios e a gente veja que ele escolheu aprender pela dor, mas dói tanto aprender pela dor, como ele está mostrando, então que nós sejamos sábios e escolhamos aprender pelo amor. A gente tem essa opção, é a nossa livre escolha. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Estamos chegando no final do livro, não sei se é o último capítulo, deixa eu ver aqui. Não, ainda tem 3 capítulos, vai até o 10º capítulo, tá bom, gente? E aí, então, eu espero contar com vocês para o próximo, para a gente começar, então, o 8º capítulo, tá? Na destruição de Jerusalém. Se você gostar e quiser deixar seu like, obrigada. Quiser compartilhar, muito obrigada também. Quiser me deixar uma mensagem lá no canal e se inscrever também, muitíssimo obrigada. Espero te ver para continuar. Obrigada, tchau.